Oi pessoal, está começando mais um intervalo bíblico da EP. Sejam muito bem-vindos. Aqui no IBEC nós temos trabalhado a série A Bíblia Responde e já temos tido diversas respostas bíblicas para perguntas bem interessantes. Hoje não será diferente. A pergunta do dia é: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Para nos dar essa resposta, o professor Leonardo recorrerá às Escrituras, à Palavra de Deus. Nos últimos episódios do IBEC, nós já temos visto o que é pecado, o que é idolatria. Então, fica para nós a pergunta de hoje e daqui a pouco chamaremos o professor Leonardo para essa resposta. Antes, porém, nós vamos orar. E você já sabe, oração é conversa com Deus, é relacionamento com Deus. Então, ore comigo e digamos assim: Justo Senhor, se pensamos que somos bons, enganamo-nos. Merecemos a tua ira, quebramos os teus mandamentos e não temos amado a ti de todo o coração, mente e força. Só podemos pedir a justiça de Cristo e pedir que nosso castigo recaia sobre ele. Por tua graça e misericórdia, oramos. Amém. Amém, queridos. Que sempre recorramos à graça e à misericórdia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos amou com amor infinito. Recebam todos um forte abraço da professora Jussara. Fiquem com Deus. E agora sim, é com você, professor Leonardo. Olá, professora Jussara. Olá a todos. Deus é perfeito, soberano e justo em seus decretos. O plano de Deus ao criar Adão e Eva foi abençoar a sua descendência. Mas, devido à desobediência de nossos pais, o pecado deles recaiu sobre nós. Deus, por amor a nós, nos deixou a sua lei moral por meio das Escrituras. O propósito da lei é mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas, o bem maior da sua criação. Nós somos o bem maior da sua criação. Entretanto, não conseguimos cumprir a lei de Deus na íntegra, nos tornando pecadores diante de um Deus santo e soberano. Sendo assim, por ser o nosso Deus e Pai perfeito e majestoso, Ele não tolera o pecado. Aí vem a pergunta: será que Deus permitirá que toda desobediência e idolatria passem sem punição? Vamos responder a esta pergunta à luz de sua palavra, pois a Bíblia responde. Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus e contra sua justa lei, e Deus se ira com justiça quando cometemos pecados e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Leiamos o que nos diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Em sua palavra, como acabamos de ler em Efésios 5, Deus deixa claro que há um reino, o reino do Senhor Jesus. E nesse reino não entrará pecado.
Além disso, o reino do Senhor é eterno. Leamos o que nos diz o salmista. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmo 145, versículo 13. Olha, a eternidade é difícil de explicar, se não impossível em sua essência. Mas vamos entender a eternidade como um para sempre. Essa eternidade está diretamente ligada a nós, seres humanos. E uma vez que aprendemos que a maior consequência do pecado é a morte, estamos falando da maior das punições, o castigo eterno de Deus. Sim, nós somos seres eternos. Em um outro momento, nós iremos tratar melhor desse assunto, ok? O que queremos enfatizar agora é que pecado tem consequências para os nossos dias e para a nossa eternidade. E como o pecado herdado por nós nos deixou em uma condição terrível de imoralidade diante da santidade de Deus, o que nos restou foi a punição do Senhor. Leamos o que Jesus nos falou. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Infelizmente, o pecado é algo que tem sido negligenciado pelas pessoas, até mesmo por cristãos confessos. Os atos imorais que vão contra a lei e a santidade de Deus passou a ser algo comum, especialmente em nossos dias. Isso já tinha sido tratado pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu para Timóteo. Vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Sendo assim, uma criação corrompida pelo pecado, totalmente fora do que Deus criou com todo o seu amor, gerou uma separação espiritual entre Deus e o ser humano. Essa separação nos afastou da comunhão em santidade com o Senhor. Vejamos mais uma vez o que nos diz a palavra do Senhor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Além disso, o ser humano pode sofrer as consequências do pecado enquanto vive neste mundo, pois desobedecendo o que o Senhor deixou para o seu próprio bem, não teve o direcionamento do Criador. Leamos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e é muito pertinente a nós. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. É duro ouvir isso, não é mesmo? Filhos de Deus, criado à sua imagem e semelhança, desobediente, pecador e passível de punição eterna. Você deve estar se perguntando, poxa, e agora? Será que tem jeito para a minha vida? Será que existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Calma, relaxa aí que tem solução sim. Mas eu deixo para você o seguinte, medite no que nós aprendemos hoje e comece pedindo perdão ao Senhor pelos seus atos e também a mais alguém que esteja sofrendo as consequências desses seus atos pecaminosos. Em nosso próximo encontro, nós iremos saber como o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, providenciou uma forma de reconciliação com os seus filhos e filhas, tá bom? Claro, sempre à luz da sua palavra, pois a Bíblia responde. Até lá!